E como estamos aqui na resenha, posso explicar para vocês por que nunca participei de um podcast presencial. Eu não sei se todo mundo vai me entender, talvez para muitos pareça bobagem, mas a verdade é que eu tô com uma espécie de bloqueio com São Paulo. O Vilela já me convidou para participar do Inteligência Limitada há muitos anos atrás, e eu sempre fui deixando para depois, fui empurrando para frente. Por quê? Eu meio que tenho muita coisa para fazer em São Paulo quando for para lá. Já recebi muitos convites para muitas coisas. Só que nos últimos anos a minha vida foi ficando cada vez mais dinâmica e eu fui tendo cada vez menos tempo livre. Então, eu praticamente estou sempre com bastante trabalho acumulado. Tanto que esse ano eu nem consegui me organizar ainda para voltar com as lives. E eu fui abraçando novos projetos. Teve uma época que estava fazendo vários vídeos com o pessoal da Tropa Antimilitância. Aí eu entrei na Liga Nerdola, comecei a trabalhar em projetos com a Liga. Aí eu entrei para o Fio Diário. Aí eu comecei a fazer cada vez mais participações no Show da Manhã. Aí eu fiquei fixo. Agora, toda terça-feira de manhã eu tô lá, né, no Fio Diário, no Show da Manhã. E na minha cabeça, quando eu for para São Paulo, eu vou ter muita coisa para fazer lá. Então não tem como ir num final de semana. Não tem nem como ir para ficar uma semana só, eu acho. Na minha cabeça, quando eu for para lá, eu tenho que participar do Inteligência Limitada, eu tenho que participar do Flow, eu tenho que participar do Redcast, eu tenho que participar do Linhagem Cast, eu tenho que encontrar os amigos de Liga Nerdola que estão por lá, eu tenho que encontrar os amigos do Fio Diário que estão por lá, tenho que encontrar vários outros amigos criadores de conteúdo que são de São Paulo, muita gente é de São Paulo. Então eu sempre penso que eu teria que me programar para ficar um mês por lá. Inclusive, vários desses amigos ofereceram hospedagem, mas, pô, não tem como ficar um mês na casa de uma pessoa, então eu teria que planejar, né, o quanto que eu ia ficar na casa de um, de outro, também não teria como ficar um mês inteiro num hotel, meu Deus, o custo disso seria absurdo, em São Paulo ainda. Tem mais esse ponto, né? O custo de tudo em São Paulo é muito mais elevado, então requer um planejamento, uma logística complexa, significa que eu vou ter que parar muita coisa que eu faço aqui, por isso eu sempre ia deixando para depois e cada vez aparecia mais coisa para fazer, então, sei lá, era um pensamento que já me deixava meio angustiado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei com outras coisas. As últimas vezes que eu fui para São Paulo, de fato, foram bem corridas e eu não tinha 1/10 das coisas que eu teria para fazer lá hoje. E eu sei que a maioria deve estar pensando que, pô, mas é simples, você vai lá, faz uma ou duas coisas, volta, depois você vai de novo. Só que, não sei, na minha cabeça não funciona assim. Parece que vai ser muito zoado também se eu já tenho um monte de coisa engatilhada, né, meio que marcada em São Paulo. Aí eu vou lá, faço algumas dessas coisas. As pessoas que têm compromisso meio que marcado comigo sabem que eu fui para São Paulo e, pô, eu nem passei para dar um alô, eu nem fiz nada que a gente tinha combinado. Então é por isso, é bizarro. São Paulo é uma cidade tão estressante que só a ideia de ir para lá já me estressa. Eu prefiro traficar do que ir pra São Paulo. Eu falei, né, no fim do debate, quando o Vilela disse que eu tava devendo essa participação lá no Inteligência, que eu nunca tinha ido pra lá porque eu moro numa cidade muito legal. E meio que é isso. Pra mim, acaba sendo muito melhor, muito mais cômodo, muito mais confortável ficar aqui em Caxias e fazer as coisas que eu tenho pra fazer aqui. Talvez se eventualmente eu tiver um compromisso específico, inadiável em São Paulo e eu tiver que ir pra lá pra resolver isso, depois eu volto. Enfim, isso pode ser uma coisa, mas fora isso, eu admito para vocês que tá difícil superar esse bloqueio. Um exemplo bobo de um sentimento parecido com isso são as minhas HQs do Batman. Faz muito tempo que eu não consigo ler as mensais e aí elas estão se acumulando. E aí sempre que eu tenho algum tempo livre, que é uma coisa bem rara, ao invés de pegar as HQs para colocar em dia, eu faço qualquer outra coisa porque eu penso, não, mas vai dar muito trabalho, tem muita coisa para ler, eu tô muito atrasado. Resultado? Vai acumulando mais e mais e mais. É complicado, parecem probleminhas bestas do cotidiano, mas acho que em alguma medida todo mundo passa por isso. Eu sei que por causa disso muita gente brinca que eu nunca saio de casa, o que não é totalmente mentira, eu realmente sou bem caseiro. Mas meu problema não é exatamente com viajar, eu viajei bastante ao longo desses últimos anos. Eu fui várias vezes para Gramado e para outras cidades aqui da Serra Gaúcha, eu fui para Brasília, eu fui para Minas Gerais, fui até para o Nordeste. Quase todo final de ano eu vou para a praia com a família. Meu negócio é especificamente com São Paulo mesmo. Então por isso eu nem estava considerando muito esse debate, porque eu sabia que eu não ia estar lá. Mas olha que loucura. No domingo, dia 8, eu recebo uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp e eu não vejo, porque eu tô tão ocupado que, mano, minhas notificações no WhatsApp, só de pensar nisso é outra coisa que já me estressa. Inclusive, se você tá no vácuo há muito tempo no meu WhatsApp, saiba que você não é o único, tá realmente difícil. Nossa, tem muita gente pra responder, cara. Nesse exato momento, eu tô com 36 notificações não lidas no WhatsApp. No Instagram, então, não quero nem pensar, mas enfim. Nesse exato momento, eu tô com 36 conversas não respondidas no WhatsApp. No Instagram, então, eu não quero nem pensar. Aí eu simplesmente ignorei essa mensagem, porque era de um número desconhecido, deixei pra dar uma olhada depois. Ainda por cima era domingo, então domingo eu tenho mais ainda o hábito de me afastar um pouco das redes. Só que no grupo da Liga, um tempo depois disso, o Giga fala que entraram em contato com ele
para falar sobre esse debate aí da Liga Nerdola. A mensagem de um número desconhecido que eu tinha recebido era de uma assistente do Vilela. Aí quando ele falou isso, eu fui conferir e vi que realmente estava ali o convite pro debate. Só que na mensagem que ela me mandou, nem falava que ia ser online. Então, mais uma vez, eu tava achando que ia ser presencial, então tanto faz também. Isso era domingo, dia 8, eles já estavam marcando o debate pra quarta-feira, dia 12. Se normalmente ia ser difícil ir pra São Paulo, pô, com esse prazo não teria a menor possibilidade de eu voar até o estúdio pra participar. Só que aí depois o Giga falou que ia ser online. E aí sim, aí eu pensei, pô, tá aí. A oportunidade de eu participar é essa, né? Provavelmente uma rara oportunidade. Só que nisso o Giga e o Tony já tinham respondido e já tinham se voluntariado a participar do debate. Aí eu fiquei sem espaço. Tanto é que se vocês forem ver a primeira chamada do Inteligência Limitada, com o cronograma ali da semana inteira, tinha só o Giga e o Elvis do lado dos Nerdolas. E tinha só o Luiz e o Miguel do lado Lacrola. Aqui também, ó. Pablo Peixoto e Wagner não estavam nos planos. Mas eu falei no grupo da Liga, pô, gostaria de participar, mas tudo bem. E o que estava sendo conversado nesse momento? Não teria como me colocar no debate se não tivesse pelo menos mais um do outro lado também, porque senão ficaria desequilibrado, seriam 3 canais de um lado, 2 canais de outro, e ainda tem o lance, né, que o Heróis e Mais são 2 integrantes, então não faria mesmo o menor sentido. Por isso já tinha aceitado. Ok, né, não vai ser dessa vez também, mas quando eu descobri que eu tinha recebido o convite que seria online, eu falei que aceitaria. E aí, o pessoal do Inteligência Limitada, para ver se podia me colocar no debate também, foi atrás de mais um participante do outro lado. Nisso que eles chamaram o Pablo Peixoto, e aí fechou. Aí abriu mais uma vaga para os Nerdolas e eu pude entrar. Mas sabe quando eu fiquei sabendo que eu ia participar do debate? No dia anterior, na terça. Isso é até engraçado, porque acho que o elogio mais recorrente que eu recebi foi sobre o meu preparo. Caramba, nossa, o preparo do Wagner estava incrível, era o Batman com preparo. E eu tive um dia para me preparar. E essa nem é a pior parte. Justamente no final da tarde desse dia que eu soube que eu ia participar, eu tava passando muito mal com náusea. E eu não sei vocês, mas pra mim é a pior sensação do mundo. Tipo, ficar gripado é ruim, é chato, é incômodo, nariz anasalado, garganta doendo. Quando você fica com febre, é desagradável, né? Uma sensação estranha, você tá sentindo frio, mas ao mesmo tempo calor, não dá nem pra entender, o corpo fica meio dolorido. Quando você tá com dor de cabeça, putz, dependendo da dor de cabeça, realmente assim, ó, é arrebatadora. Mas de longe, pra mim, a pior sensação é náusea. Ânsia de vômito. Eu detesto vomitar. Eu sei que parece óbvio, né? Quem é que gosta? Mas eu conheço muitas pessoas que quando elas estão nauseadas, elas até fazem força para colocar para fora, porque elas pensam que quanto mais rápido colocar para fora, mais rápido elas vão melhorar. E de fato tem um pouco nisso, né? Quando você coloca para fora, vem uma sensação de alívio imediato. Só que a sensação de estar colocando para fora, para mim, é que é terrível. Então eu sempre faço de tudo para evitar. Graças a Deus, há uns anos aí eu descobri o Vonal e agora eu descobri, parece merchan, né? Mas tem isso aqui que chama Ondif. É um papelzinho que você coloca embaixo da língua e, cara, é incrível, porque realmente ajuda muito a controlar a náusea. Fica a dica aí para quem também detesta, isso aqui é mágico. Só que eu tava passando mal, coloquei isso aí embaixo da língua, aliviou, mas eu não tava conseguindo comer nada, tava realmente bem indisposto, eu não tava conseguindo dormir. Então, além de ter sido convidado em cima da hora, eu passei a noite antes do debate em claro e passando mal. Mas eu, de fato, acabei me preparando. Eu não consegui interagir muito com o pessoal da liga. Eu realmente não tava bem pra ficar, sabe, escrevendo texto. Então, o que eu fiz? Eu basicamente fiquei deitado no escuro a maior parte. Eu tava tentando pegar no sono, mas enquanto eu não conseguia pegar no sono, eu começava a pensar nos argumentos. Então, basicamente, esse foi o meu tempo de preparação, enquanto eu tava lá passando mal sem conseguir dormir. Eu imagino que tem também um pouco da ansiedade pelo debate, né? Até porque eu não tive tempo para me preparar, mas foi isso que eu fiz. Fiquei pensando, bolando algumas estratégias. Foi nesse momento que eu pensei que seria bom abrir com aquela pergunta, se eles acreditavam ou não em lacração, para saber para qual direção a gente iria, e aí eu tracei meio que uma estratégia para as duas situações. Pensei também na brincadeirinha, né, do vocês se consideram fascistas? E isso foi uma das poucas coisas que eu combinei com o pessoal da Liga, inclusive. Eu falei, olha, eu tenho uma boa ideia de como abrir o debate, né? Eu tô pensando em fazer isso. Se vocês acharem que tá de boa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. E aí eles falaram, pô, parece uma boa ideia, então foi o que eu fiz. Fora isso, não é muito difícil me preparar para esse debate, porque eu já tô falando sobre esse assunto há 8 anos. E eu já participei, né, não dessa maneira, mas eu já participei de vários desses debates. No Twitter o tempo inteiro eu tô debatendo com lacradores e oferecendo contrapontos, então eu já vi muitos dos argumentos do lado de lá. Eu já fiz muitos vídeos, com matérias que provam os meus argumentos. Então, sinceramente, eu já sabia de cor e salteado praticamente tudo que o lado lacrola poderia apresentar. E realmente eles não me surpreenderam em momento nenhum.